O PT do Nerd saiu dizendo que o Thanos é um tipo de cara que o Thor ele ataca com tudo nos quadrinhos e diz que faz cócegas. Ele também disse que o Hulk já perdeu 5 vezes pro Thanos, mas hoje eu vou pegar comentário por comentário dele e provar usando os próprios quadrinhos que isso tudo é mentira. E não é só isso, eu vou até o fim e mostrar afinal de contas quem realmente venceria ou vence essa luta. E o detalhe de como ela terminou e termina vai deixar bem claro quem realmente vence. Tudo começou com uma cena de Guerra Infinita, um perfil comentou lá: esta foi de longe a pior cena de Guerra Infinita, levou 8 anos pro Hulk recuperar sua aura. Agora um outro perfil emendou uma outra pergunta, um outro comentário. O Pete do Nerd já conseguiu explicar porque o Hulk tomou um moi de sola desse velho, e aí foi lá o Pete e comentou, respondendo: porque o Thanos é de fato mais poderoso e luta muito melhor. Até aí tudo bem, você pode até dizer que o Thanos do CM é superior ao Hulk do CM, porque o Hulk do CM ele é muito nerfado. Mas aí o Peter ele entrou na discussão dos quadrinhos e disse o seguinte: sem a joia, o Thanos ele é acima do Hulk. Thanos é o tipo de cara que o Thor ataca com tudo nos quadrinhos, e o Thanos diz que fez cócegas. Peraí. Dá vontade de rir, cara. O que eu faço pra não rir? Por favor, cara. Por favor, galera, me perdoa. É aqui que a coisa começa a desandar, porque pegar uma scan sem contexto nenhum, ou sem ler então a história completa, fica bem fácil demais, para poder distorcer as coisas. E o primeiro exemplo disso já aparece na arma favorita do Thanos. O Thanos ele tem uma habilidade que usa em praticamente todo o confronto, a famosa rajada cósmica. Ele já então usou esse poder para poder afastar o Hulk, só que atualmente o Hulk ele é imune a esse tipo de poder do Thanos, ou seja, o Thanos ele já perdeu uma arma ou uma habilidade inteira do próprio arsenal dele contra ele mesmo. E agora isso é só a primeira vantagem que o Thanos teve que sumiu, e a lista das coisas que o Peter esqueceu de mencionar só cresce a partir daqui. Em força, o Thanos ele é bem forte, mas além disso, ele é mais experiente, sabe mais técnicas. Agora, fora isso, o Hulk ele é mais forte fisicamente, e tem uma coisa que precisa ficar clara: o Thanos ele nunca enfrentou um alter ego ou os alter egos mais fortes do Hulk, como então Cicatriz Verde ou então Devil Hulk, por exemplo. E no universo principal da Marvel, o Hulk ele já ajudou a derrotar o Thanos diretamente, já venceu um clone gigante do Thanos, e no último confronto real entre os dois, o Hulk ele deu uns bons socos que jogaram o Thanos para longe. O grande problema é que a Marvel ela protege demais o Thanos, sempre deixando os outros personagens mais bobos e nerfados contra ele. Usam meio que outros personagens como trampolim para enaltecer o Thanos, exatamente como fazem com o Galactus. Enquanto fortalece o Thanos com a manopla e o cubo cósmico, eles também nerfam os outros personagens. E falando então em proteger demais um personagem, existe então uma comparação entre esses dois enfrentando o mesmo adversário enfraquecidos, que é tão contraditória que parece piada. Quando então Thanos ele estava enfraquecido pelo God Câncer, ele foi derrotado por apenas um único soco do Gladiador. Enquanto isso, o Hulk, enquanto estava enfraquecido pela separação entre ele e o Bruce Banner, sem o fator de cura, muito mais fraco do que o normal, mesmo assim ele venceu o Gladiador. Guarda essa contradição porque ela sozinha já derruba uma boa parte do argumento dele. E ainda assim também tem um mito famoso para poder desmontar. Sobre então Thanos ter feito o Hulk de cachorro, aquilo foi um universo alternativo que deixou de existir no próprio final do próprio arco, ou seja, nunca foi canônico e nem deveria ser levado em consideração. Fora que o próprio escritor afirmou que não sabia, não tinha conhecimento de como o Hulk funcionava ou funciona, e atualmente o Hulk está muito superior ao Thanos, porque o Thanos não tem mais aqueles hacks eficientes contra ele, sobrando então só força, resistência e velocidade, que são inferiores ao Hulk, e vale reforçar que esse é o Hulk padrão aqui, sem nenhum up de poder. E se você ainda acha que é só uma opinião, calma, porque agora vem a prova documentada as 3 vezes que o Hulk venceu o Thanos nos quadrinhos uma por uma.
A primeira foi na HQ X-Men Incrível Hulk número 1 anual. Um Thanos gigante aparece e o Hulk ele se une aos X-Men durante então a sua luta, onde chega então Nate Grey para poder ajudar. O Thanos ele começa a apelar ali, afastando o Hulk com as rajadas cósmicas, só que a armadura do Nate Grey passa pro Hulk e ele fica ainda imune às rajadas. O Hulk ele parte para cima do Thanos e esmurra ele até vencer a luta e manda o Thanos embora da Terra. A segunda foi Marvel Zombies. O Thanos ele reclama que o Hulk estava comendo tudo e o Hulk oblitera a cabeça do Thanos facilmente. E ainda assim solta a frase: agora ele vai poder comer em paz. Essas duas já bastariam para poder dizer que o Hulk é sim superior ao Thanos. Mas a terceira é a mais recente e mais completa e é justamente a que o Peter tentou reescrever errado. É claro que Marvel Zombies não é algo tão canônico, mas ainda assim, com uma comparação que usam entre o Hulk e Thanos, conseguimos ver que o Hulk sim é superior ao Thanos. Agora, o Hulk vs Thanos de 2024 foi o grande encontro recente entre os dois e teve também a trocação sincera de golpes, teve disputa de força, mas no final o Hulk ele conseguiu finalizar o Thanos em definitivo. Então, para quem falou que o Hulk nunca havia vencido o Thanos, essa é a prova. O detalhe que ninguém pode ignorar é que o Thanos estava upado pela joia da mente e mesmo assim perdeu. E se você ainda acha que as 3 vitórias documentadas já é muita coisa, espere então até ouvir o placar completo, porque o Hulk e o Thanos já brigaram muito mais vezes do que você sequer imagina. No total, o Hulk e Thanos tiveram 13 lutas registradas. Incrível Hulk anual número 1 de 24, que eu comentei agora, em Thanos número 2 de 2023, em Thanos Infinity Final de 2016, Max Striker Monster Hunter número 4, Infinity número 6 2013, Hulk contra o Thanos número 2, Thanos número 14 de 2016, Vingadores Assemble número 8, Marvel Zombies 2 número 1, X-Men Incrível Hulk anual número 1, Infinity Gauntlet número 4, Infinity Gauntlet número 6 e Thanos Quest número 1. A maioria delas, o resultado ele é inconclusivo e o padrão que se repete nesse histórico de luta é o próprio Thanos evitando uma luta direta contra o Hulk. E olha que isso vale a mesma coisa pro Thor que ele chegou a citar. E com o placar na mesa, hora de matar 2 mentiras que ainda assim circulam por aí, porque essas 2 sozinhas sustentam uma boa parte do argumento contraditório dele. A primeira falácia é que o Hulk depende de nível de força ou de nível de raiva, sendo uma mentira. O Hulk ele não precisa de nível nenhum para poder chegar na forma mais forte dele. Ele a acessa na hora que ele quiser. E hoje em dia ele nem depende mais da raiva, nem para poder se transformar e nem para poder manter a transformação. A segunda falácia é que o Hulk nas HQs já perdeu pro Thanos 5 vezes, como citei lá atrás. Também é mentira. E as pessoas usam justamente essa scan para poder sustentar esse argumento, esquecendo que nessa cena específica o Thanos estava upado com uma herança divina que duplicava os seus poderes, e logo depois dessa mesma cena o Hulk estava totalmente normal, sem dano nenhum. Vale lembrar que, de novo, os raios cósmicos que o Thanos usa, o Hulk ele é imune a esse poder. E com essas 2 falácias fora do caminho, hora de voltar para o segundo comentário do Peter, e esse aqui tem 2 erros ao mesmo tempo, e um deles é bem mais profundo do que parece. Continuando, o Peter respondeu a um outro comentário que dizia: a última vez que deu bom pro Verdão, fez nem força para poder derrotar o Thanos. E o Peter foi lá e respondeu: aí o Hulk estava bufado pós-retcon de que ele é o arauto do Below Hall. Ele virou um Team Buster igual ao Thanos, e quem derrotou o Thanos nessa HQ foi na verdade a espada da joia da mente da Colleen Wing. O Hulk dá um soco no corpo já desmaiado do Thanos. Vamos lá. Aqui ele errou em 2 coisas: comparar o Hulk atual com o Thanos como um Team Buster realmente é não conhecer o personagem, já que o Hulk atualmente está muito superior ao Thanos e ele está de pé de igualdade com a própria Mãe dos Horrores. E o segundo erro é ainda mais grave, porque ele inventou uma origem que simplesmente não existe: Hulk Arauto Deanna Below Hall. De onde ele tirou isso? Bora corrigir isso daqui com a lore de verdade. O Hulk em nenhum momento demonstrou estar upado por ser arauto do Deanna Below Hall, muito menos nessa luta específica contra o Thanos. E se vocês já viram os vídeos aqui recentes do canal sobre o Hulk, vocês sabem o
que a conexão dele com o Billow Hall é muito mais profunda do que essa versão simplificada que o Peter tentou passar. E com esse mal entendido sendo grande demais para poder deixar passar batido, vamos direto na fonte, a lore real por trás da conexão do Hulk com o Dona Billow Hall. A imortalidade do Hulk ela é funcional via a Porta Verde e o Billow Place. Todo mutante Gama está ligado a um abaixo de todos, Billow Hall, por um portal metafísico entre o mundo dos vivos e o Billow Place. E na HQ do Hulk de 2023 é dito que ele carrega o espírito do Billow Hall dentro dele, mas isso sozinho não é nenhum up de poder. O próprio Hulk já forçou o Dona Billow Hall a recuar da sua própria dimensão, uma entidade descrita muito mais forte que o Mephisto, por exemplo. A radiação gama que o Hulk e todo mutante gama carrega nasceu da corrupção da Mãe dos Horrores, absorvida pelo Dona Bovol, e é só o Hulk que consegue abrir o portão onde ela foi selada, e ele conseguiu abrir esse mesmo selo que foi feito pelo Dona Bovol. O maior poder do Hulk infernal hoje, por exemplo, que é o alter ego do Hulk, uma de milhares de vários alter egos, vem do próprio poder da Mãe dos Horrores, mais a magia da Eldritch. E aí duas entidades, digamos assim, a Mãe e a Eldritch, juntas ainda são mais fracas do que o Hulk. A origem de tudo isso é ainda mais bizarra do que parece, porque o conceito da corrupção que permeia na Marvel inteira veio de fora dela. O conceito de corrupção que permeia toda a Marvel vem da Mãe dos Horrores, que veio de fora da Marvel, que se infiltrou nela. A origem da radiação gama é essa. Ela feriu Dona Bovol e colocou nele uma corrupção. O Toa absorveu essa corrupção, ficando mais forte, e é daí que nasce a radiação gama, e depois destruiu e aprisionou a Mãe dos Horrores, já que ela era a corrupção sem fim, e só depois disso ele criou o Hulk como filho, para portar a chama verde. O Hulk ele é um avatar e filho do Toa. A chama verde é a chama da destruição que ele carrega. Ele representa o contrapeso da criação, destruição, justiça ou então misericórdia. É o filho predileto de Dona Bovol, o braço direito e esquerdo dele, feito para criar e destruir. A chama verde é a soma de duas coisas, emanação divina e o conceito do próprio Dona Bovol, mas a corrupção da Mãe dos Horrores absorvida por ele. E a de quebra, o Hulk ele já derrotou o maior e mais forte antigo que existe, a Eldritch, além de derrotar o segundo filho da mãe, descrito então como mais brilhante que o próprio Toa, Uldrich, e o terceiro upado com os 8 poderes, o Abominável. E com toda essa lore na mesa, a conclusão é uma só, e ela derruba de vez o argumento do Peter. Vocês conseguem entender agora? Em nenhum momento dessa fase atual, desde que Dona Billow Hall foi introduzido, o Hulk esteve upado nenhuma vez. E voltando para o erro específico sobre quem derrotou o Thanos lá naquela luta de 2024, a cena real, crua e completa, é bem diferente que o Peter descreveu. Quando o Peter ele disse que quem derrotou o Thanos foi a Colleen Wing, ele errou. Como eu disse, foi o Hulk quem finalizou o Thanos em definitivo. Os dois estavam trocando socos e toda vez que o Thanos tentava derrubar o Hulk, ele levantava e continuava lutando, até chegar ao ponto em que o próprio Hulk conseguiu deitar o Thanos. E quando a Colleen Wing crava a espada no crânio do Thanos, ela mesma afirma que isso não seria o suficiente para parar ele. E é aí que o Hulk vem e dá um socão na cara do Thanos, nocauteando ele de fato de vez. E antes desse nocaute final, tem um detalhe pequeno na cena que prova a superioridade do Hulk de um jeito que nenhum soco consegue mostrar. E antes disso, se vocês pararem para poder reparar, quando o Hulk já tinha incapacitado o Thanos de lutar, ele ficou ali parado de boas, o que só prova a superioridade dele. E de novo, o Thanos estava upado com a joia da mente, e mesmo assim perdeu. Por mais que o Thanos ele tenha quebrado o pescoço do Hulk, e por mais que ele tenha se tornado imortal por conta do Billow Hall, aquilo não tem nada a ver por ele não ter morrido. Afinal de contas, ele tem a regeneração que fez ele se recuperar naquele mesmo instante. Que vale lembrar que o Hulk ele já tinha imortalidade bem antes do Billow Hall sequer aparecer. Mesmo olhando os feitos do Hulk de forma geral, ele já se mostrou ser bem superior ao Thanos. E eu não estou negando que o Thanos é um peso pesado, só que ele não é tão forte quanto o Hulk. E essa discussão nem parou no Hulk, ela sobrou até pro Surfista Prateado, coitado.
Parece que o Peter ele queria ou ele quer hypar tanto o Thanos usando então outros personagens poderosos só para poder tentar provar, entre aspas, que existe um abismo de diferença entre o Thanos e qualquer outro personagem da Marvel. E isso não importa, porque os personagens, inclusive também o Thanos, evoluem com o tempo. E o tempo fez vários personagens ficarem superiores ao Thanos, incluindo também o próprio Surfista Prateado e o Hulk também. O Surfista, se vocês pegarem nos últimos anos até hoje, ele se mostra ser muito mais forte e poderoso do que o Thanos, que hoje em dia ele seria feito de gato-sapato pelo Surfista, já que o Surfista ele tem diversos poderes, mesmo sendo nível base. Ainda assim, tem mais um round de discussão que o Peter ele entrou. Dessa vez foi sobre o Sentinela, que aqui ele acerta uma parte e erra em outra, de um jeito que precisa ser bem explicado. Em outro comentário, alguém disse: o Sentinela nunca aguentaria enfrentar o Thanos. O Sentry nunca foi isso tudo. Até o Hyperion conseguiria enfrentar o Thanos. E o Peter respondeu: leia o arco de aniquilação, onde o Nova viu Hellbeta, Esmagadora, Darkhawk, Quasar, Capitã Marvel, Gladiador, que você mesmo citou, juntos mal conseguem segurar o Sentinela e sabiam que não davam conta dele. Hyperion e Gladiador são bem fortes, mas não são do mesmo nível do Thor ou do Hulk. Thanos é acima, e aqui ele está certo, onde nenhum desses heróis, Nova, Bill Beta, Esmagadora, Darkhawk, Quasar, Capitão Marvel, Gladiador, é páreo para o Sentinela. Nem o Hyperion e nem o Gladiador não são páreo para ele. E só que tem um erro escondido bem no meio dessa resposta, e ele muda completamente a conclusão. O erro do Peter foi colocar o Thor e o Hulk no mesmo patamar que o Hyperion e o Gladiador. Antes do Thor perder os poderes e virar apenas um mortal, na run atual dele em Thor Imortal, ele estava enfrentando deuses ancestrais do patamar 7, Sigton, Gaia, deuses que manipulam a própria história, conceitos narrativos inteiros, tudo isso muito acima não só do Sentinela, mas do próprio Thanos, que o Peter diz ser superior ao Thor. E essa comparação me leva para o ponto final de tudo isso. O motivo real por trás de praticamente todo o erro que a gente corrigiu hoje. Os personagens de 5, 10 ou 15 anos atrás não são os mesmos personagens de hoje. A escala, o perigo, os poderes, tudo mudou. Até o próprio Sentinela hoje é inferior ao Hulk. Eu curto o Peter pra caramba, sério, mas tem muita coisa que ele fala que não bate com os fatos que os próprios quadrinhos mostram. Me diga aí vocês, o Thanos realmente é superior ao Hulk, na opinião de vocês? Se você chegou até aqui, nesse vídeo aqui, comenta Peter é velho, só pra poder saber se você aguentou esse vídeo aqui até o final. Deixa o like, ativa o sininho, já me segue pra poder acompanhar mais vídeos. Valeu, falou e até mais.